Sunny está a renunciar. Er e Sunny vão até a morada encontrada por Saecy e Ayan e encontram o hacker Silmi. Er, que reconhece Silmi ao lembrar-se de o ver a sair de casa de Aileen, assume a responsabilidade pelo incidente. Enquanto Sunny conversa com Er sobre contar tudo a Ken, esta entra. Enquanto se pergunta o que dizer, Silmi foge. Enquanto fugia, Sunny é atingido na cabeça. Er vai atrás do homem que escapou e avisa-o para não falar de Aileen. A polícia é chamada, Silmi é preso. Er e Ken levam Sunny primeiro para o hospital e depois para casa. Layla viaja para um seminário durante 3 dias. Ken fala com Pulain e diz que quer terminar. Ele conta isso também a Sunny. No dia seguinte, Ken dá uma conferência de imprensa na empresa e explica o incidente. Ele elogia Sunny. Mais tarde, começou a conversar com Sunny sobre os seus sentimentos, tenta fazer a rapariga falar. No entanto, Sunny sente-se culpada em relação a Ken, nega os seus sentimentos e vai-se embora. Quer até pedir demissão da empresa. Er pede-lhe que espere alguns dias porque isso vai chamar a atenção. Er encontra-se imediatamente com Aileen e confronta-a. Ele abandona a mulher. Aileen tenta durante todo o episódio não terminar com ele. Aileen diz a Er que Sunny está apaixonado por Ken e que é por isso que ela não pode dizer nada e não pode deixar a empresa. Sunny tenta manter-se longe de Ken. Quem percebe isso, não consegue compreender. A mãe de Zeberset, Aisum, quando Nihat, que pensava já ter engordado, contou ao pai que tinha perdido 6 quilos com açafrão e iogurte, Nihat disse, quando ele conta isto à sua mulher Menkib, esta começa a ficar com ciúmes. Querendo ficar bonito para a mulher, Nihat tenta cozinhar, mas não consegue. Aisum, que a vê em pânico na rua, quer ajudar, mas Menkib, que vê a mulher na cozinha, fica louco, mas Nihat conquista o coração da mulher. Zeberset Muzafer abre uma loja de lingerie no bairro. Atrai muita atenção Saecy e ouve que Sunny, que está a falar com Ayan, não é sua noiva. Ele pergunta à rapariga sobre isso na empresa. A menina diz que disse isso porque eles terminaram. Entretanto, ele diz-lhe que está apaixonado pelo Albatroz e por outra pessoa impossível. Ken ouve isto e tenta falar com a rapariga. Sunny conta a Saecy, que lhe ligou, que ela se demitiu do seu emprego. Ao ouvir isto, Ken vai até ao bairro. Ele tenta falar com a rapariga à noite. Sunny não consegue confessar o que fez e diz a Ken que não o quer. O homem pergunta uma última vez e quando recebe a resposta, vai-se embora. Sunny olha para o homem, a chorar. A campanha que Ken fotografou para a Associação de Mulheres, na qual Sunny foi modelo, foi publicada em outdoors da cidade. Estes outdoors, que são símbolos silenciosos do amor de Sunny e Ken, também motivam Sunny. Sunny decide contar a Ken os seus sentimentos, aconteça o que acontecer. No bairro, a situação complica-se de uma forma diferente por causa dos outdoors. Pensando que Osman e Sunny estão noivos, Zeberset ataca os outdoors como Don Quixote, pensando que Osman os decorou com fotos de Sunny. As coisas descontrolam-se na vizinhança. O plano insidioso que Aileen criou no campo de motivação tem consequências tão graves que põe em risco a carreira de fotografia de Ken. Ken vai atrás de quem roubou as fotos do seu quarto. Sunny sabe que só Er viu aquelas fotos. Será que Sunny guardará o segredo de Er, agora que percebeu que ele a estava a enganar? Ou será que ela vai agora jogar as suas cartas abertamente e contar tudo ao homem que ama? A Aileen está cega de ciúmes. Todos ficam atordoados depois de Ken agarrar Sunny pelo braço e a levar para fora da festa. O cliente não consegue compreender esta rudeza e muda de ideias e passa o trabalho para a Aileen. Preocupado que o emprego esteja prestes a terminar, ele diz que Ken e Sunny estão num relacionamento. Só assim o cliente achará a situação razoável, evitam perder o emprego. Ken leva Sunny para o refúgio na montanha. Era um local onde ia para imprimir as fotografias que tirava para a campanha e para relaxar. Divertem-se muito com Sunny. Quando a menina bebe e desmaia, acorda lá de manhã. Ninguém consegue contactá-los porque desligaram os seus telefones. Layla fica muito curiosa em relação ao irmão, mas conta aos pais que ele está com Ayan. Ken pediu ao seu advogado para investigar Jackal Issam e a sua aquisição do supermercado. Tanto quanto descobre, vai ter com Issam e lembra o homem sobre o seu arquivo volumoso. Diz que vai lidar com ele. Issam fica assustado e devolve a loja. Distribuiu o conteúdo da loja para o Mevkib. Issam não recebeu qualquer propriedade. Pede ajuda a Mevkib Ayan em relação ao incidente da loja vazia. Vai de porta em porta com Muzafer e convence aqueles que lhe pedem dinheiro emprestado a pagar algumas das suas dívidas. Estão felizes porque podem comprar produtos com este novo dinheiro. Assim o merceeiro é salvo. Quando Sunny e Ken chegam à empresa e descobrem este caso amoroso, são obrigados a continuar. Mas, pela primeira vez, Sunny ouve falar da namorada de Ken, Pulain, que está no estrangeiro, através da assistente. Comporta-se de forma rude com Ken por decepção. Ao ver o anel de noivado e a discussão, o cliente italiano pensa que estão noivos. À noite, fazem um jantar comemorativo juntos e falam sobre o seu amor inexistente. No dia seguinte, iremos a um campo de motivação organizado por este cliente.
Sunny, cansado das perguntas de Ken, chega ao acampamento onde também são permitidos amantes e seus cônjuges, diz que levará a noiva também. Ela diz que o nome do seu noivo é Osman. Convencem o irmão de Ayan, Osman, e mentem a Muzafer para levar o seu carro para o acampamento. Aileen, furiosa, não sabe o que fazer e pede a Er as fotografias de campanha que Ken tirou. Er é natural de Sunny. Er envia o cartaz que a rapariga trouxe para Aileen. De acordo com o amigo impressor de Ken, a Associação de Mulheres e a Associação de Publicidade estavam a planear dar um prémio a Ken. Os cartazes são preparados e começam a ser pendurados por toda a cidade. O acampamento começa. Osman chega ao acampamento no carro de Muzafer. Conversam com Ken. Layla e Sunny ficam nervosos. Tentam manter Osman longe de Ken. Realizam-se vários jogos e competições. O joalheiro liga a Henry e conta-lhe o erro que cometeu com Aileen no último episódio. A partir desse momento, Er pegou no anel de Sunny enquanto Ken estava fora e garantiu que Aileen não o visse. Quando Ken chega, Sunny pega no anel e tenta que Ken o veja. Er mente e diz que estava noivo de Aileen e que lhe tirou o anel de noivado quando terminaram, por isso não o devia variador. Quando as raparigas saem de casa para acampar, a cabeleireira vizinha vê o anel de noivado de Sunny e os seus esforços para o esconder. Informa imediatamente a mãe de Muzafer. A mulher conta ao filho que Sunny está noivo. Ao ouvir isto, Muzafer parte imediatamente em direção ao acampamento com Ayan. Aileen, irritada por Er não lhe estar a prestar atenção no acampamento, vai até ao quarto do homem para conversarem. Er conta ainda que o irmão tirou as fotografias da campanha. A rapariga envia-lhe as fotos sem que o rapaz saiba. Mais tarde, vê Sunny e Er sozinhos e até de mãos dadas no acampamento. Fica com inveja e envia as fotos para alguém e pede ao seu amigo Aker para criar um site. Diz-lhe para carregar as fotos para lá e fingir que fez isso há um ano. Assim, acusará Ken de roubar o trabalho de alguém, ele manterá o seu emprego até que a verdade venha ao de cima. Ken apercebe-se da tensão de Sunny, puxa-a para o lado e diz que se ela não quiser ficar com ele, pode estragar o jogo. Sunny diz ao homem, se disseres vai, eu irei, se disseres fica, eu ficarei. Aileen está cega de ciúmes. Todos ficam atordoados depois de Ken agarrar Sunny pelo braço e a levar para fora da festa. O cliente não consegue compreender esta rudeza e muda de ideias e passa o trabalho para Aileen. Preocupado que o emprego esteja prestes a terminar, ele diz que Ken e Sunny estão num relacionamento. Só assim o cliente achará a situação razoável, evitam perder o emprego. Ken leva Sunny para o refúgio na montanha. Era um local onde ia para imprimir as fotografias que tirava para a campanha e para relaxar. Divertem-se muito com Sunny. Quando a menina bebe e desmaia, acorda lá de manhã. Ninguém consegue contactá-los porque desligaram os seus telefones. Layla fica muito curiosa em relação ao irmão, mas conta aos pais que ele está com Ayan. Ken pediu ao seu advogado para investigar Jackal Isan e a sua aquisição do supermercado. Tanto quanto descobre, vai ter com Isan e lembra o homem sobre o seu arquivo volumoso. Diz que vai lidar com ele. Isan fica assustado e devolve a loja. Distribuiu o conteúdo da loja para o Mevkib, Isan não recebeu qualquer propriedade. Pede ajuda a Mevkib Ayan em relação ao incidente da loja vazia.